Olá, galerinha do YouTube, os YouTubers da noite, sexta-feira, dia de estar com a namorada e nós estamos aqui fazendo live falando de medo de falar em público, hein? Que é isso? Isso é que é vontade de fazer transformações na vida das pessoas, né? E a gente realmente quer que você abrace essa causa, realmente caia para dentro e rompa de uma vez por todas esse medo que assola aí a humanidade. Na verdade, o medo de falar em público é um dos maiores medos, né, que a gente enfrenta, né? Falar em público não é fácil e já vem sendo estudado por muito tempo, inclusive antes de Cristo. Já tínhamos estudiosos é, que, que porque tinha pessoas que tinham medo de falar em público e que os reis lá tinham medo de falar em público. E aí, o que acontecia? Eles pagavam algumas pessoas, ó, estudem aí, porque vocês que vão ter que falar pelo rei. Então as pessoas tiveram que estudar, preparar o material, e aí onde criou-se a oratória, né? Onde tudo começou foi por aí. E aí essas técnicas de lá para cá, elas vêm sendo modernizadas, dinamizadas, né? Mudando, alterando, criando um formato novo. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo apresentação online, né? Tá, pelo menos diminuiu, não acabou não, mas aquelas presenciais elas diminuíram. Mas hoje as apresentações são online. Estamos aqui falando com o pessoal do Instagram e aqui falando com o pessoal do YouTube e Facebook. E hoje nós temos uma convidada especial, especialíssima. Eu tenho falado muito tempo sobre medo de falar em público, essas questões todas aí relacionadas à oratória, né? E, e aí, para poder assinar embaixo o que eu falo, o que eu falei, eu trouxe uma especialista, uma doutora, realmente uma psicóloga, que pode nos orientar e dizer para todos nós qual é a química, o que acontece com o organismo da gente, por que é que nós temos tanto medo. Às vezes o medo não é só de falar em público, mas às vezes o medo também está relacionado até a barata. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de sapo. Eu tenho um tio que, quando ele vem para cá, ele é de Cuiabá. Eu Juramil o nome dele. Ele veio para cá, daí a gente, quando era criança, a gente fazia muito isso. Agora a gente não faz mais, né? Porque a criança gosta daquela malandragem, né? Aí a gente pegava o saco na rua, colocava no saco plástico assim, e colocava atrás da cadeira dele. Gente, vocês não têm noção o pulo que ele dava quando ele via que era um sapo. Vocês não têm noção. Um baita de um homem, barbudão, velho, fortão, mitidão a ser fortão, e morrendo de medo de sapo. Que interessante, né? E essa química do organismo, eu trouxe então, estou trazendo nessa live de hoje, na Semana do Orador, doutora Elisângela Azevedo, que vai entrar conosco. Ela vai estar no Facebook e no YouTube com vocês, tá? E aí eu vou pegar o celular aqui, eu vou virar para a tela do computador para vocês do Instagram também terem acesso a essa entrevista. Até porque nós não conseguimos colocar o Instagram conectado com o StreamYard. Infelizmente a gente não conseguiu, tá? A autorização desse aplicativo é apenas para dois, duas redes. No caso, eu coloquei aqui Facebook. Dá para colocar três, tá? Mas tem que pagar um pouco mais. Eu paguei ali acho que foi, né, quando eu paguei, foi semana passada. Paguei R$ 30 para poder ele ficar sem a logo. Vocês vão ver lá no stream, sem a logo. E você pode colocar a sua logo, no caso eu coloquei a minha logo, né? E você, antes, inclusive, ele é muito interessante esse aplicativo, né? Porque eu vou falar para vocês que no curso de oratória lá eu vou falar um monte de aplicativos para vocês usarem também nas suas apresentações, tá bom? Esse aplicativo, ele inclusive, ele dá para nós conversarmos com as pessoas antes de entrarmos no ar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar pelo Instagram para vocês. Aqui para virar
Aqui, ó. Peraí, deixa eu virar para vocês verem aqui. Aqui, ó. A doutora tá bem aqui, tá vendo? Ela tá aguardando lá a mãozinha dela, tá dando tchauzinho pra gente lá. Só que ela não entrou ainda aqui, né, no bate-papo. Eu estou monitorando aqui, eu estou aqui no cantinho esquerdo, e quando eu for colocar ela, no caso aqui, para ela inserir, para ela entrar na entrevista também, aí eu clico nessas casinhas aqui, ó. Vamos chamar ela então? Vamos colocar ela para bater um papo com a gente? Aqui, vamos aumentar, né? Vamos dividir a tela, vamos dividir a tela aqui, ó. Cadê aqui a tela? Elisângela, tudo bem, minha querida? Está ao vivo agora conosco no Facebook e no YouTube. Se apresenta para a galera aí, vamos bater um papo, falar sobre medo de falar em público. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pelo convite aí, né, de ter me convidado para falar com essa turminha que escolheu estar aqui nessa live maravilhosa e dizer para vocês que escolheram aí assistir a live aí do Dr. Marcos Ribeiro, quanto é importante o que vocês estão fazendo, que é ascender, né, a esse medo, ultrapassar. Quando você só se permitir estar na live, você já está se ajudando, porque aqui hoje você vai aprender algumas dicas e vai entender o porquê o seu organismo reage dessa forma quando você tem que expor as suas ideias ou expor a estar em público, tá? Eu me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada, que eu já coloquei, Eu acho que agora já estamos juntos paralelamente aqui. Então dá para a gente fazer assim, ó. Dá para aumentar quando eu estiver falando, e aí ela, ou então deixar só ela na tela. Ou aqui você remove ela e fica, quer ver? Eu vou remover ela, ó. Fica só eu, tá vendo? Como que é? Massa. É, sonoplastia digital, né, minha querida? Mas é muito bom tê-la aqui conosco na Semana do Orador, para falar um pouco sobre realmente as causas que fazem com que as pessoas tenham medo de falar em público, né? Infelizmente, pela estatística, falar em público é um dos maiores medos, né? E o que a senhora pode falar para a gente em relação quais são essas causas? Por que é que nós sentimos tanto medo dentro desse conceito psicológico, né? Porque a senhora é psicóloga, a senhora pode nos orientar tecnicamente bem melhor, né? O que a senhora pode falar para a gente? Quais são as causas? Por que é que nós sentimos tanto medo nas nossas vidas? então falar um pouco causa. Vamos entender um pouco sobre essa questão do medo. O medo, pessoal, todos nós sentimos uma hora na nossa vida, né? O medo, ele até nos protege, né, de alguma situação. Só que nós temos que entender que o medo desacerbado, ele é um transtorno que chama-se prosofobia, né? Que é a fobia que traz os sentimentos de julgamento, de não aceitação, né? E a vergonha de estar e de falar em público. Então, o que vocês têm que entender é que existem aí várias causas, né, que podem fazer com que nós possamos ter medo em algum momento de estar ou em falar em público. O medo do desconhecido, você não sabe o que vai acontecer quando você se dispõe a falar, né, numa reunião ou até mesmo num seminário ou numa apresentação, de se expor as suas ideias, né? Muitas vezes é difícil para a pessoa estar ali se dispondo e colocar realmente, né, a sua percepção daquele conteúdo, né? O medo também de ter alguém que está ali na plateia, né, que sabe mais que você e de repente domina mais o conteúdo e você fica inibido por conta disso. Medo de travar, que muitas vezes quando você tem um medo, o medo ele te congela. Então muitas pessoas elas não conseguem apresentar e ficam travadas diante do medo, né? Também tem o medo de ser questionado. Na hora da sua apresentação, ali abre um espaço para perguntas, né? E aí a pessoa fica pensando, que hora que vai vir aquela pergunta? Será que eu vou conseguir, né, responder? Será que realmente eu estou dominando o conteúdo? Então, o medo de ser questionado também, né? Medo de dispor e estar sendo avaliado ali por professores, né, por avaliadores, né, por líderes de empresa, que muitas vezes você vai ali expor o produto e ele vai avaliar a sua apresentação para desenvolver ali uma avaliação.
medo de mostrar o seu desempenho e ser julgado. Então, essas são umas das causas, né, que pode ocasionar aí o medo que você está tendo e não teve percepção ainda. E, assim, existem vários fatores, viu, doutor? Entendo, entendo. Inclusive, um deles também é aquela ansiedade de não conhecer o terreno, né, doutora? Por exemplo, eu Sim, estava conversando com a senhora, por exemplo, se alguém pede para mim, se falar assim, Marco, eu gostaria que você pegasse esse avião, né, e levasse umas pessoas, e 4 pessoas, até a capital, até Cuiabá. Tá? Eu nunca pilotei, eu não tenho noção, só tinha a chave, eu tinha um buraquinho lá para colocar a chave, tem aquele, não sei se chama guidon lá, não sei como é que chama aquilo lá, e tem o manche lá, tem tudo, tem aquele ali, mas não tem noção. Certamente, o medo e a questão daquela ansiedade de não saber o que fazer, de como reagir, do caminho que eu irei traçar, que já me trava demais. Agora, e o piloto? Aquela sensação, aquela ansiedade. E o piloto que tem conhecimento, ele também tem o mesmo medo? Ele sentiria a mesma coisa? Certamente que a ansiedade dele é bem menor, mas só que porque ele conhece o terreno, mas ele também pode sentir, como eu entendo que a maioria dos apresentadores sentem alguma coisinha. E essa coisinha, doutora, é medo. O que pode ser caracterizado isso se a pessoa conhece o terreno, conhece todo o percurso, sabe falar em público, mas ele sente alguma coisinha? O que seria isso, tecnicamente, dentro da psicologia? então, na verdade, quando você tem que se expor ali a falar em público, né, o que que acontece? Você vai se expor, né? Então, o que que você precisa saber? Que tudo que nós fazemos ali, o nosso cérebro, ele processa, né? Então, ali, gera ali uns pensamentos sobre todas as coisas que vamos viver ou que vivemos. Inclusive, nós temos a capacidade de reviver os acontecimentos do passado e refletir para o futuro, né? Mas nós também temos a capacidade de potencializar o sofrimento, né? Que é a visão negativa de si, do outro e do mundo. Então, encaixando aí na sua pergunta, por que que mesmo quando as pessoas, por exemplo, um piloto de avião, ele fez o curso, mas vai ser a primeira vez que ele vai lá, né, pilotar. É natural que ele tenha esse medo, né? Por quê? Porque é um medo do desconhecido. Como vai ser? Eu aprendi teoricamente, mas agora eu vou para a prática, né? Isso também serve para um palestrante, né? As pessoas acham que porque as pessoas elas são acostumadas a facilitar uma palestra, elas não têm medo. Aí que você engana, né? Um período que se antecede à palestra, os mesmos sintomas físicos que tem por conta do medo, a pessoa consegue sentir, né? Começa a ter o frio na barriga, ficar sudorese. Qual a diferença, né, para a pessoa comum que tem medo? A diferença é que ele já tem um controle desse medo, né? Porque ele trabalhou esse medo, né? Tanto psicologicamente, tanto com técnicas que nós vamos dar umas dicas aí no final para vocês, e ele tem controle. Então, eu tenho medo, né? Mas esse medo ele não é maior, né? Do que o que eu me proponho a fazer, porque na verdade o que me proponho a fazer é um sonho. Eu estudei, eu tenho domínio, então tá tudo certo. E assim, essa questão do medo também vale para as pessoas que têm medo de andar de avião, né? Tem pessoas assim que por conta de muita coisa que a sociedade coloca, ai, caiu um avião ali, caiu outro avião aqui, a pessoa tem medo, né? Então, as pessoas, quando ela vai andar de avião, tem pessoas que falam, não, eu viajo, eu conheço pessoas que viajaram, assim, 3 dias para ir num congresso, porque ela tem medo de avião. Então, ela prefere ficar 3 dias dentro de um ônibus, viajando seguido para ir, e 3 dias para voltar, do que ir de avião, né? Talvez, se essa pessoa trabalhasse isso, né, olhasse para esse medo, aceitasse que tinha medo, que tem esses sintomas e trabalhasse,
ela se permitiria a avançar esse medo. É verdade, Eu doutora. posso. Agora, só queria, peraí, só um pouquinho, doutora, por favor. Só queria dar um alô para a galera que está aqui com a gente. A Adonias Fernandes, vereador, acabou de entrar aqui, ó, e está dizendo que a senhora é uma convidada excepcional. Diz que ele é seu fã, viu, doutora? O Adonias Fernandes, vereador aqui, pelo PMDB de Eu sou fã Rondonópolis, do está aqui com a trabalho gente. dele. Olha ele aqui, ó, ele acabou de comentar aqui com a gente. Parabéns aos dois. Show de bola, viu? Doutora, essa ansiedade, essa preocupação também pode estar relacionado a crenças que nós criamos ou também que os nossos pais já tinham e que transmitiram para a gente, né? O que a senhora fala em relação a essas crenças que podem nos limitar a, a falar em público? O que a senhora fala em relação a crenças limitantes? Então, as pessoas elas não conseguem perceber que nós estamos imersos, né, a crenças limitantes todos os dias. Mas eu vou citar aqui duas crenças que são primordiais e que muitas pessoas elas não percebem, mas é uma coisa que acontece com frequência. Que são crenças hereditárias que são trazidas lá de pais e mãe, né, pai e mãe, e o sistema familiar, né? No intuito do pai ali na infância proteger o filho, né? E muitas vezes cobrar de um filho pelo filho ser tímido ou pelo filho ali ser um pouco acanhado, ele acaba, né, falando frases como, por exemplo, algumas frases, né? Você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser ninguém se você continuar desse jeito. Tem que seguir o exemplo do seu irmão. Olha aí o seu irmão. Seu irmão fala bem. Olha como que você é tímido. Você é burro, você não é capaz de aprender. Então, essas falas, elas ficam registradas lá no cérebro reptiliano. Então, você traz isso para a vida, né? E o mesmo fato, né? Ele vale para a vivência familiar. Quando se trata de envolver traições, brigas por dinheiro, excesso e ausências de regra no ciclo familiar, né? Relação com a comida, às vezes a pessoa ali tem excesso de comida e ali o povo, né, cai matando, tirando sal, né? E injustiça. Também outra crença que são crenças pessoais. Essas crenças pessoais, elas são individuais. São crenças que você vivencia individualmente, mas que estão ligadas a crenças hereditárias que você trouxe de família. Então, o que você tem que entender? Que tudo que você compra como verdade do seu pai, da sua mãe, você trouxe na infância para cá, isso você cria como realidade na sua vida e você vivencia, você experiencia e você não consegue ter essa percepção porque na verdade você não parou para olhar para isso. Então, um exemplo, né? Se você foi mandado embora, né? Ou não passou no vestibular, pode desenvolver uma crença de que não é capaz, né? Se terminam lá um namoro com você, né? Você pode acreditar que ninguém mais vai gostar de você porque aquela pessoa terminou aquele namoro com você. Então, tá ligado muito à questão do sentimento de inferioridade. Então, eu vou dizer aqui algumas crenças e vocês que estão aí nos assistindo, tentam se colocar se em algum momento na vida de vocês pensaram dessa forma que são pensamentos disfuncionais. Não sou bom o suficiente. Não sei tudo o que preciso. Não consigo aprender isso. Nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos ou realizar os meus sonhos. Tudo precisa ser perfeito. Eu não consigo me organizar. Eu não mereço sucesso ou coisas boas. Não sei como resolver esse problema. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei isso. Sou muito velho para isso. Esse eu sou muito velho para isso serve para a maioridade, porque às vezes as pessoas ela se aposenta e aí ela tem aquela dificuldade, mas ela tem a oportunidade de fazer aí um curso de oratória, ou até mesmo vir fazer aí um curso aí da técnica de barra de axis e ter uma nova profissão comigo, mas elas têm essa crença de que está velha demais e que ela não vai conseguir aprender. E uma coisa interessante, doutor, que existe outro fator que é o bullying. E muitas pessoas sofrem, a maioria, né,
da nossa época sofreu bullying na infância, que antigamente era uma coisa normal, né? Mas que, Antigamente era normal, né? antigamente as pessoas tiravam sarro das pessoas e eram vistos como normal, né? Hoje O qualifica-se cabelo como era bullying. tão ruim, tirava tanto sarro do meu cabelo. Hoje, se Ah, falar, você é. parece a Maria Tiquinha, né? Então, esses bullying relacionados à apresentação, eles podem ter um bullying que você sofreu tanto na infância, lá na escola, na apresentação de um trabalho, de um seminário, e esse bullying pode acontecer na faculdade. Quando isso aconteceu? Quando riram, né, de você, quando riram da sua postura, do seu jeito de falar. Também você pode ter sofrido bullying de amigos coetâneos. Quais são esses amigos coetâneos? Amigos coetâneos são aquelas pessoas que se identificam pelo jeito de pensar, pela forma de falar, de se vestir. Na faculdade, sempre forma aquela panelinha, que é aqueles grupos fechados. Vai fazer trabalho, só é aqueles grupos. Esses grupos tanto se juntam para motivar, né, o grupo a ter uma apresentação bacana, né, ter um êxito bacana, mas esses grupos também se juntam para tirar sarro de um outro grupo na hora de uma apresentação. E mal sabe eles que eles estão fazendo bullying com aquela pessoa que está ali, né, se expondo, Entendi. né? E assim, o que as pessoas precisam saber, doutor, é que o nosso cérebro reptiliano, ele foi programado para se proteger de ameaças. Então, encarando o medo ou fugindo dele. Então, assim, no momento de uma ameaça, o que vai acontecer? O seu cérebro, ele faz com que o seu corpo ative um hormônio chamado adrenalina, que faz aumentar os batimentos cardíacos justamente para você correr na fuga ou brigar na luta. Isso serve, por exemplo, tipo, quando uma pessoa sofre um assalto, né? Aí a pessoa fala, nossa, a pessoa reagiu ao assalto. Então, ela foi para quê? Para briga, ela foi para luta. E tem pessoas que falam, nossa, o cara fugiu e levou um tiro. Então, na hora do medo, ele foi para fuga. Então, o cérebro dele deu aquele sinal e ele, né, quis se proteger fugindo da situação. Então, o que acontece no momento de falar em público? Você está ali diante de uma plateia. O que faz a energia da adrenalina estancar? Então, causando rigidez muscular, suor, tremedeira, ou seja, aquela sensação de desconforto. Entende, doutor? Entendi. E assim, o que E as isso. pessoas. Pode falar, O doutor, por que as, favor. é só concluindo, o que as pessoas elas têm que entender que primeiro você pensa, depois surge a emoção, da emoção surge o sentimento, do sentimento você surge o comportamento. Então vocês têm que entender que as ligações emocionais, que as pessoas estão ligadas emocionalmente. Então, por isso, elas têm sentimentos de tristeza, vulnerabilidade, incapacidade, inferioridade, frustrações diárias com frequência, síndrome do pensamento acelerado, que é aquela síndrome que a pessoa está ali, sofrendo antecipadamente antes da apresentação, antes do fato que aconteceu, e aí quando o fato acontece, deu tudo certo, mas ela não consegue relaxar e nem aproveitar porque ela sofreu antecipadamente. Então é isso. Entendi. E aí ela lembra daquele acontecimento lá na infância, aí ela começa a sentir aquele arrepio de como ela sentiu lá na infância. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, o Adonias está aqui conosco nessa live, Adonias Fernandes, o vereador. Nós tivemos uma live, ele participou com a gente da maratona do Zero ao Palco. E ele participou conosco e eu fiz um pedido para ele, né? Ele é um vereador muito atuante, que inclusive apresentou um projeto de lei que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, viu, doutor? Veja bem, na infância, nós temos que apresentar projetos, apresentar trabalhos escolares, tá? Vamos lá apresentar trabalho escolar, vamos juntar o grupo aqui, pá, vamos lá, beleza, ótimo. Os professores, na verdade, eles passam o conteúdo. Olha, eu quero que vocês falem o conceito, quais as exceções, quais as regras, quais as dicas, e passa lá todo o conteúdo das informações
que ele quer que o aluno apresente lá na sala de aula. Mas, infelizmente, nós não temos na nossa grade curricular alguma técnica propriamente dita de oratória para chegar lá na frente o aluno se desenvolver nessa área. Quando ele termina ali, ele joga aquilo ali e fala assim, gente, graças a Deus terminou. Era uma vez no ano só essa apresentação, não quero nem saber mais nunca de ver isso na minha frente. E acaba que causa nele um trauma, porque Isso quando ele acontece vai muito no apresentar, TCC. ele vai ter problema lá no TCC dele, lá, a hora que ele for apresentar o TCC, porque todos os anos tem que apresentar, mas as escolas fazem isso, faz, legal, mas vocês ensinam técnicas de oratória para que ele saiba se apresentar, ou na hora que tiver algum problema no microfone, ou ele segurar o microfone, ou como ele reagir diante das perguntas, esse campo é um campo minado, é um campo que tem uma série de espinhos que as pessoas precisam conhecer ele. E é através de um curso de oratória que as pessoas vão conhecer. Aí eu sugeri para o vereador Donias, que está conosco, para que ele colocasse na grade curricular, pelo menos que as escolas dessem pelo menos uma semana, quem sabe, ou uma vez por mês, durante o semestre, ou dos 2 semestres, sei lá, tem que dividir, tem que pensar, tem que estudar com as comissões, tem que pensar, para que o aluno ele não tenha trauma e ele não fique com medo depois, para que nunca mais ele vá fazer uma apresentação. Então, isso, eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco, doutora, sobre isso, para ver se talvez eu esteja errado também, mas então eu queria que a senhora que tem mais é, cabedal dentro da área da psicologia, que eu sou advogado. Eu também, psicologia a gente entende porque a gente está 18 anos no mercado na área criminal, aí a gente entende um pouco da questão psicológica, mas relacionado ao medo, aí, relacionado a isso, eu acho que a senhora é a pessoa mais certa para falar para a gente. A senhora acha que nós estamos certos dentro desse raciocínio, doutora Elisângela? Antes, vou mandar um alô para a Joelma, a nossa colega Joelma deu uma boa noite para a gente aqui, ó, que está com a gente no Facebook também. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado por estar conosco aqui, tá bom? Doutora, fala para a gente em relação ao que eu falei. Eu tenho razão, realmente, nós temos razão para tentar colocar na grade curricular essa questão de técnica de oratória para os professores, não só para os professores. Eu digo que tem muitos professores aí, tem 20 anos que dá aula, 20, 30 anos, que eles fazem do jeito deles ali, tá? E tá bom, mas tudo bem. Mas eu falo para os alunos, técnicas mesmo de apresentação. O que a senhora acha em relação a isso? Então, na verdade, você não está errado, está certíssimo, né? Na verdade, existe aí uma luta entre nós, profissionais da psicologia, para inserir nas escolas psicólogos, né? Para ter esse acompanhamento psicológico. E Também, trabalhar essa questão da oratória, porque quando uma pessoa apresenta o medo, eu já disse para você que ele é um transtorno quando ele é exacerbado. Se é um transtorno, ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado. Então, assim, quanto mais rápido você olhar, eu tenho esse medo, quando o medo te impede de alcançar o que você deseja, mesmo que seja um namoro, mesmo que seja falar, ou mesmo que seja conquistar um sonho, como apresentar um TCC numa banca e, né, ser julgado, você tem que ver que tem alguma coisa errada. Então, você precisa olhar para isso, né? Então, assim, quanto mais cedo, né, as pessoas que estão à frente da liderança aí da nossa cidade olhar de que a educação, ela se faz necessária, e fazer esse trabalho, tanto psicológico, né, que você identifica, olha, como pode ser feito isso? Identificou os alunos que têm medo de falar em público, está fazendo acompanhamento, tá? Então, vamos reservar uma turma ali para fazer um curso de oratória, né? Se monta uma turma com aqueles alunos que têm essa dificuldade, que você percebe que não vá, assim, sozinho ele não vai conseguir caminhar, e lá se faz um trabalho, né, em conjunto com a psicologia, mais uma pessoa
né, que está ali se propondo a ser um professor ali que vai estar facilitando aquele curso de oratória, porque nós podemos trabalhar com junção de técnicas, de dinâmicas, entendeu? E isso é maravilhoso. Quem que ganha? Os alunos, a escola, os professores, os pais. E uma coisa que você falou certo é que tem também professores que têm dificuldade, né, de falar. Então, assim, ele é muito bom para explicar, mas ele sabe o conteúdo para ele, entendeu? Ele tem dificuldade para Uhum. explanar para o outro. Então, o curso de oratória também ajuda, né, para que ele consiga perceber quanto ele está falando para ele. A pessoa, quando fala para ela não presta atenção que as outras pessoas que estão ouvindo, elas não conseguiu receber a mensagem do que ela está falando, né? Então, houve ali um certo bloqueio, né? Porque ela não está falando para as pessoas que estão ali. Ela está ensinando, mas só está ensinando. Então, assim, quando percebe isso, isso é trabalhado de uma forma, a pessoa consegue ter êxito, ela consegue levar a mensagem final, né, que é o objetivo na hora de você se propor a fazer um trabalho em sala de aula. Doutora, eu queria fazer uma proposta para a senhora aqui. Nós não combinamos, nós não programamos, surgiu agora na minha mente. É, eu já tive a oportunidade, de andar nas escolas municipais aqui de Rondonópolis com um palestrante, que na época eu administrava a Rádio 105 FM, a direção, eu era o diretor da rádio, diretor administrativo, e aí nós pegamos um palestrante, né? E a gente saiu aí, me parece que a gente andou mais ou menos umas 20 escolas, em várias regiões aqui. Fizemos gratuitamente, ele fez uma apresentação e foi show de bola. Até eu chorava, quando eu acompanhava ele lá, eu chorava também. E essa apresentação dele, depois a gente apresentou para empresários também da cidade, fizemos grandes eventos aqui, fizemos um no Caiçara, fizemos outro ali no ambiente do Gales ali, que é do Gales ali, do Boate, Excalibur parece, não esqueci o nome, ali no centro, perto do Marechal Dutra. Fizemos 2 eventos, lotou, e andamos nessas 20 escolas. Eu queria fazer uma proposta para a senhora. Eu já fiz muitos projetos sociais, pelo Rotary, pelo Rotaract. Queria propor para a senhora fazer um projeto social comigo nesse sentido. Nós adotarmos uma escola, a gente vai analisar qual é a que tem mais necessidade no sentido de qual é a idade, qual é o local, região, para nós levarmos o conhecimento psicológico, no caso, que a senhora tem, né, com a psicologia, e eu vou levar o conhecimento técnico de oratória. Vamos os dois. A senhora vai trabalhar a cabeça e a mente deles em relação, não só a medo propriamente dito, mas em relação a fazer um trabalho geral, e aí vai trazer para mim, vai entregar ele para mim, aí eu vou pegar ele, fazer um trabalho com eles, com a escola ali, e aí vamos fazer com que eles apresentem esses trabalhos no final do ano ou cada semestre, mas apresentem assim, com qualidade e com prazer. Porque não adianta você, eu falo muito bem, eu sei me comunicar muito bem, ótimo, tá? Mas você se sentiu bem, você teve prazer, as técnicas que você utilizou conseguiu realmente envolver as pessoas, entendeu? Se a senhora topar, eu convido a senhora para nós adotarmos uma escola e fazermos o trabalho durante um ano. Ou um semestre, se for o caso, não tem problema. Ou um mês, trabalhar com afinco dentro da escola e fazer um trabalho. A senhora topa, aceita esse desafio sem cobrar nada, do município, do Então, estado, de ninguém. deixa eu te falar, eu já faço esse trabalho, na verdade, eu fiz um trabalho muito bonito numa escola aqui, mas é interessante essa proposta sua. Eu fiz um trabalho na escola EMOP, né, e na direção ali, na época do antigo diretor, né,
E o que que acontece? Entregaram para nós 4 salas, onde diziam que as 4 salas eram de alunos que eles eram um pouco imperativos, né? No sentido de que eram os que Uhum. mais davam trabalho. Foi feito um trabalho psicológico, né? Durante um período ali de tempo, e no final, né, do nosso trabalho, nós entregamos para esses alunos um projeto de que eles fizessem, né, dividimos em turmas, e que eles trazessem para nós apresentações, o qual que eles tinham que expor, né, expor a sua pessoa, expor o seu pensamento, expor a forma que eles pensavam. Veio para nós pessoas que estavam em processos de alunos que estavam em processos de suicídio, alunos que estavam com problema familiar, com ciclo familiar, alunos que estavam com problemas de sexualidade, e nós trazemos todo esse contexto, nós acolhemos e nós trabalhamos, e no final foi maravilhoso. Eles apresentaram para nós, na verdade, o que nós descobrimos, que, na verdade, esses alunos, eles não tinham problema. O problema é que eles estavam com problema, né, psicológico, e que precisavam olhar para isso. E quando isso foi olhado, eles desenvolveram um trabalho grandioso, foi um resultado maravilhoso. E hoje, assim, quando eu saio nos lugares e eu vejo, né, definindo as profissões aí, né, uns já trabalham, são líderes, outros são pais de família, Que outros são legal, pessoas que se hein? tornaram cantor, e aí vem falar comigo, me agradece, eu falo, nossa, que gratificante. Mas, assim, Muito bom, vamos né? falar isso, né, quando voltar toda essa questão da pandemia, a gente vê esse seu projeto, ele é interessante porque fala sobre a questão da oratória, né? Aí a gente pode, sim, ver uma escola, a gente faz esse trabalho, né? Por que não, né? A gente Doutora, vai se tiver conversando. uma escola que tenha condições de fazer trabalho online, eu não quero parar, doutora. Se talvez a gente não consiga uma escola pública, às vezes, dependendo da região, às vezes a gente não consegue que todos tenham um computador, né? A Às gente vezes não tem um sabe como celular. a gente não sabe É, como está essa dinâmica de aulas presenciais, a gente não sabe se é isso. individual, se Tem é em até grupo, escola então particular Tem até escola particulares que ainda não conseguiu ainda, inclusive, colocar tudo online, né? A escola dos meus meninos, graças a Deus, né? Hoje está tudo online, todos os dias eles têm aulas e é legal. Então, talvez a gente possa pegar uma dessas escolas, né? Uma dessas escolas que já estejam preparados para receber a gente, entendeu? Vamos conversar sobre isso, tá? É um vamos desafio para a gente falando. fazer. Tá bom? Vamos Sim. conversar. Agora é o seguinte, para finalizar, doutora, nossa live está chegando no final, faltam uns 2, 3 minutinhos só. E eu gostaria que a senhora passasse para a gente, porque na verdade, pessoal, eu vou até falar aqui no Instagram, vou virar para cá, que eu entendo, aqui tá uma salada danada aqui, compro de celular para todo lado aqui, eu olho para cá, para lá. Eu entendo que com técnicas, é o que eu estou propondo para o curso que nós estamos abrindo inscrições, que abriu ontem. Eu entendo que, independente desse tipo de medo que tem, talvez quando ele é muito grave, realmente é necessário e tem que ir a um psicólogo para poder fazer tratamento. Mas quando ele é assim, suportável, dá para nós trabalharmos com ele com técnicas de oratória propriamente dito, que vai ensinar, que vai mostrar todo o caminho, que vai mostrar o percurso daquele voo, mostrar o manche, explicar para ele como que ele vira para a direita, para a esquerda, como que ele sobe, como ele desce, sabe, como ele vai planar, se desligar o motor, se deu pane no motor, o que ele faz? Se o microfone queimou, o que você faz? Eu já cheguei a fazer apresentações, continuar a apresentação, o microfone deu problema, eu simplesmente continuei como se nada tivesse acontecido, porque eu já sabia como proceder naquele momento. Então, assim, eu acredito que com o curso de oratória, as pessoas conseguem controlar esse medo de falar em público, né? E ter resultados bem melhor, não só na oratória, porque aí acaba eles entendendo que esse medo
que é tão grande, pode ser controlado com técnicas, e acaba com que eles podem também em outras questões na vida, utilizarem de técnicas também para poder sanar esses medos, né? Agora, dentro da psicologia, para nós encerrarmos, doutora, porque eu já dei várias dicas aqui, e o nosso tempo hoje, e o tempo é da senhora hoje, e o que a senhora teria de dicas aí para o nosso público, para a nossa audiência, para as pessoas perderem esse medo de falar em público, ou vamos falar especificamente em falar em público, tá, doutora? Porque talvez, medo de barata, medo de sapo, tem tanto medo, mas o medo de falar em público propriamente dito. Quais seriam as dicas para nós fecharmos aqui agora, que a senhora teria para poder passar para a nossa audiência? Fala para a gente, por favor. Então, lembrando assim, as técnicas, elas são maravilhosas, mas assim, é importante você aceitar que você tem um medo e olhar que você tem os sintomas e aceitar os sintomas. Olhou para tudo isso? Doutor, vou falar como psicóloga. Como psicóloga, eu falo que é importante, sim, você ter um acompanhamento psicológico, porque por causa das crenças hereditárias, então você precisa trabalhar, você precisa olhar para o histórico dessa pessoa, vai muito além de uma técnica. A técnica é para você saber lidar naquele momento, mas se ela não tiver o controle emocional, nada adianta ela ter a técnica, nada adianta. Então, o que acontece? Você precisa aceitar o medo. Aceitei, eu tenho medo, nossa, eu estou sentindo dessa forma, aceitei os sintomas, tá, vou procurar ajuda. Você vai ter um acompanhamento psicológico, lá eles vão olhar o seu histórico de vida e vai ajudar você, né, a ter mais segurança, mudar o pensamento negativo por um pensamento positivo. Quando você faz isso, o seu cérebro, ele dispara o sentimento positivo, né? Então, faz com que o seu corpo ele se sinta mais seguro e mais autoconfiante. Os pensamentos positivos que você pode mudar eu vou conseguir, estou preparada para este momento, é o meu sonho, tenho confiança no meu conteúdo. Então, se você estudou, você vai ter confiança, se você se preparou para esse momento, que você tem domínio do conteúdo. Respiração diafragmática. Na hora que você fica nervoso, a respiração fica ofegante, ela fica ali e dá para perceber todo esse movimento do corpo. Então, respirar corretamente vai ajudar você a trazer uma tranquilidade. Então, como é essa respiração diafragmática? Você vai inspirar pelo nariz, inspirou pelo nariz, segura, e aí você vai soltar pela boca, contando até 6 devagar. Você vai fazer esse processo. Inspira pelo nariz, contando até 3. Segura e solta pela boca, contando até 6 devagar. Faz esse processo até você perceber que você ficou um pouco mais calma. Por quê? Na hora que você inspirou, segurou, a circulação do seu sangue, do cérebro ali, fica meio que parada. E nisso dá meio que um corte naqueles pensamentos disfuncionais. Fazer exercício físico 1 hora antes da sua apresentação. É muito importante. Mas eu vou apresentar num hotel ou num lugar. Faz 1 hora antes, né? Vai lá na academia do hotel, sobe escada, desce escada do hotel. Ou, né, na faculdade, o que vai acontecer quando você faz exercício antes, 1 hora antes? Você vai gerar endorfina, que é o hormônio que traz bem-estar para o corpo, e você vai diminuir a adrenalina, né? Isso é muito importante. Ter um objeto de apoio na mão é maravilhoso. Ao invés de você ficar fazendo isso com a mão, isso mostra insegurança, eu estou nervoso. Segure o objeto. Uma mão você segura o objeto, com outra mão você gesticula. Ou o microfone também serve como apoio. Porque aqui você pode apertar, aqui ninguém vai perceber, né? Outra coisa, se posicionar de postura corretamente. Quando você se posiciona, você transmite uma segurança para as pessoas que vão te ouvir.
Então, a linguagem corporal, ela é tão importante para as pessoas, para a maneira que as pessoas te enxergam, né? E também como você se vê, né? Quando você assume uma postura ali, não é aquela postura que você fica com a perna torta, relaxada, né? Escorada ali, toda, né, desajeitada. Então, quando você assume uma postura, você mesmo parece que assumiu uma personagem ali, você fica mais confiante. Então, outra dica muito legal que eu pessoalmente uso e funciona, é você ter uma visão que você pode estar apoiando, uma visão de campo. Eu, geralmente, quando eu estou numa plateia muito grande falando, eu olho para cima da cabeça no fundo da sala. Então, eu movimento, olhando, e as pessoas têm a impressão de que eu estou olhando para ela, ou eu olho aqui, ó, no terceiro olho. Esse é eu chamo, doutora, com todo respeito, eu chamo ponto G do olhar. É bem, No terceiro olho. Você olha é, aqui, porque é assim, nós temos uma coisa que eu não falei, nós temos as distorções cognitivas. As distorções cognitivas são a forma que você olha errado de uma situação, né? Você distorce. Então, o que acontece? Quando você direciona o seu olhar para uma pessoa, muitas vezes a pessoa vai ali, né, cochicha com uma pessoa, e aí você dá a impressão de que aquela pessoa está falando de você, da sua apresentação, e isso meio que se desconcentra. Quando você usa um ponto de apoio, igual ele falou ali, um ponto G, né, eu falo aqui no terceiro olho, que é entre a sobrancelha e em cima, você vai dar a impressão de que você está olhando para aquela pessoa, mas na verdade você não está olhando, você está só tendo um ponto de apoio ali. Então, isso te traz uma segurança. Treinar antes da apresentação. Como que você vai apresentar um trabalho e você não vai dominar o conteúdo e nem treinar a sua fala, né? Então, você tem que treinar antes de você fazer uma apresentação. Porque caso você tenha medo e caso você não controle esse medo, mesmo depois das técnicas passadas aí pelo Dr. Max, você vai conseguir apresentar o seu trabalho tendo domínio aí do conteúdo. Interpretar alguma personagem é muito para mim, né? Ser a Elisângela e falar como a Elisângela. Eu admiro um personagem aí que fala bem. Ou então, eu admiro aí o trabalho do Dr. Marcos e vou me posicionar como se eu fosse a pessoa dele e vou explanar, né, de uma forma que as pessoas possam entender. Fazer um curso de oratória. Esse processo, pessoal, que eu estou falando para vocês, ele envolve, na verdade, quando você fazer um curso, um acompanhamento psicológico, já seria interessante você fazer um curso de oratória, porque todas essas dicas que eu estou te dando, o Dr. Marcos, ele vai explanar melhor, né, cada ponto, para que você chegue até o final dessa apresentação. E também tem um curso bacana que eu faço, que é Barras de Axis, né? Que você aprende ali a liberar estresse, ansiedade antes da apresentação, né? E você consegue também ter uma nova profissão e ganhar uma renda com isso. Então, são essas coisas, né, assim, que eu falo que são básicas, né? Mas que se você olhar para isso com carinho, você vai conseguir ter êxito. Eu só queria terminar a minha fala, doutor, que tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu trago para a vida, é assim: se você falar com o homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Mas se você falar com ele em sua própria linguagem, você vai atingir o seu coração. Nelson Mandela disse essa frase que é maravilhosa show de e que bola, nós hein? temos que trazer para a vida, né? Então, é isso. Muito obrigado. Palmas, palmas, palmas para a doutora. Muito obrigado, doutora. Eu que sou Agora, grata. não esqueça de fazer aquele merchan. Fala para gente. Estão abertas as inscrições do curso Barra de Axis. Fala um pouquinho, resumidamente, para a galera o que, que é, como que funciona mais ou menos, para podermos fechar com um símbolozinho final aqui para a senhora. Então, eu faço atendimento psicológico, né, como psicóloga também. Nós estamos fazendo o atendimento online, então, assim, também, se as pessoas desejarem, o trabalho psicológico, ele é diferente do trabalho que eu faço, né, como facilitadora da técnica do curso de Barras de Axis.
Quem pode fazer esse curso aí da técnica do curso de barras de Axe são todos os profissionais e qualquer pessoa que desejar expandir consciência. O que é a barras de Axe? São 32 pontos que tem aqui na nossa cabeça, né? Que ao ser tocado levemente aí com os dedos, você vai liberar crenças, né, que você traz de pai e de mãe, pontos de vista interessantes que você comprou, né, para você, né, de outra pessoa e do mundo, uma visão distorcida que você tem, e também você vai aprender a liberar estresse, você vai aprender a se concentrar mais na hora de uma apresentação ou na hora de um estudo, você vai aprender a liberar aí a ansiedade e tem alguns processos verbais que te ajudam a dar um up na sua vida no dia a dia. Na verdade, ele é uma técnica que está curando e auxiliando na cura de muitas pessoas, né? Vai destravar, e é né? isso. Eu acho que se alguém tiver um interesse de saber um pouco mais sobre a técnica, ou até mesmo ter um atendimento psicológico aí comigo, você pode ligar para mim, que é o 66-99601-0862. Eu estarei à disposição de vocês, tem vídeo explicativo, e eu explico com mais tranquilidade até aqui, porque nós temos um horário aí, eu não quero ultrapassar. Doutora, muito obrigado pela presença. Nossa live vai ficar salva, tanto no Facebook quanto no YouTube e também no Instagram. Tudo que eu faço, eu publico, deixo bem aberto. Eu tenho passado muitas técnicas de oratória, eu tenho passado muito conhecimento, eu tenho trocado informações demais relacionadas à oratória. E aí, a gente está com o curso agora, está aberto, inclusive vocês podem ter acesso a 40% de desconto no curso, que, doutora, não é nem o 40% de desconto que é o melhor, não. O melhor de tudo é a garantia. Vocês não têm noção. A garantia, gente, do curso de oratória que nós vamos começar agora, que as inscrições estão abertas até terça-feira, meia-noite, 40% de desconto é até domingo à noite, tá? Meia-noite acaba o desconto e segunda-feira fica sem o desconto. Mas a garantia é a seguinte, doutora. Faz o curso e depois você paga. Como assim? Porque o curso, ele geralmente vai em torno de 45 dias. A gente está fazendo segunda-feira a aula e no sábado, tipo, um aulão. Aí na segunda-feira, nós vamos passar técnica e os exercícios da semana. E no sábado a gente faz as correções. Então, quando chegar chegar nos 30 dias de curso, você já fez lá 4 semanas, aí se você fez todos os exercícios, que é condicionada essa garantia, se você fez todos os exercícios e participou de todas as aulas ao vivo, é só você falar que sim, bom, se você não gostou do curso, achou que o curso não fez transformação para você, não te ajudou em nada, aí você fala para mim assim, manda um e-mail e fala assim, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu não gostei do curso, ele não serve para mim, e pronto, acabou. Pronto. Pode pedir em 30 dias, ou seja, você vai fazer o curso em 30 dias, que quase chegando no finalzinho dele, né? E vai falar para mim em 30 dias se fez ou não o resultado. Porque nós queremos, doutora, é que a pessoa realmente tenha resultado. Se ela não tiver resultado, o dinheiro está de volta na mão dela, entendeu? Então são 30 dias. Se deu certo para ela, se foi bom para ela, gostou, deu certo, vai aplicar na sua vida, fez uma transformação, beleza, então vai embora. Segue em frente, vamos fazer agora as mentorias pessoais, que é depois dos 30 dias. Aí, se ela falar, não, não, não quero, tá aqui seu dinheiro de volta, pode pegar, o Hotmart, ele devolve, porque o dinheiro não fica comigo, o dinheiro fica lá no Hotmart, guardado. Claro que o Hotmart que devolve o dinheiro diretamente para a pessoa. E além de que, doutora, só para finalizar mesmo, já estamos no final, além de todos os benefícios do curso, que já está lá no nosso site, www.falodoutorcursosonline.com.br, todo o dinheiro arrecadado, 5% vai para a Fundação Rotária e vai ser voltado para combate às causas aí do Covid-19. Então, ou seja, você já está fazendo uma doação, fazendo um trabalho social no mundo, porque a Fundação Rotária ela desenvolve trabalho em todos os Rotaries no mundo. Nós já recebemos benefícios delas aqui
e podemos entrar com um pedido também para poder vir verbas para cá, para podermos ajudar aí, talvez até comprar UTIs aqui para Santa Casa e para outro hospital, se for preciso. Tá bom? Muito obrigado, a senhora estar aqui conosco, muito obrigado pelas suas palavras. Infelizmente, não dá para a gente falar tudo em 1 hora. É muito curto o tempo, infelizmente. Mas a gente pode programar aí uma outra hora e vamos fazer aquele projeto, viu, doutora? Lá na Vamos escola, conversar. quero acompanhar, eu quero me dispor realmente de coração, quero ter de coração aberto para a gente poder fazer aquele trabalho, tá bom? Muito obrigado. E as suas Eu palavras só finais, só gostaria para poder terminar. Eu gostaria de agradecer pelo convite e sou grata pela oportunidade. Nós sabemos que esse curso seu, ele veio a calhar neste momento de pandemia. Eu acho que se você que está aí do outro lado, né, que escolheu assistir essa live aí ao vivo e que vai assistir essa live depois, que também vai conseguir perceber essa energia aí, né, e conseguir identificar os pontos o qual você precisa trabalhar, aproveita para fazer esse curso de oratória. Eu acho, né, que está um valor aí considerável e ainda tem um desconto e a garantia, né? Como pode ser mais divertido, né? Você se permitir. E eu também estarei aí com o curso de Barra de Arte dia 20 aí de junho, se você desejar conhecer um pouco da técnica. E convido vocês a passar aí no meu canal no YouTube, Elisângela Azevedo. Lá tem vários temas, né? Relacionada à psicologia, relacionada a barras de artes. Você pode estar explanando e com certeza vai ser contribuição aí para sua vida, tá bom? Gratidão aí pelo convite e grata a vocês por ter se permitido. Até mais. Obrigado. Sextou, agora eu vou namorar. Vamos. O patrão tá aguardando. Feliz dia dos namorados para você e a sua esposa. Feliz dia dos namorados. Agora eu vou namorar agora. Agora dar uns beijinhos na mulher, levar os guri pra ver o pessoal comer pizza nos lugares, ver os guri, ver o pessoal tomar sorvete. Certíssimo, tem que aproveitar. Um abraço, fique com Deus. Muito obrigado, viu? Igualmente. Tenha uma ótima noite. Gratidão. Tá, só não precisa desligar, não. Pode continuar pra gente terminar de falar aqui, tá? Ah, tá. Um abraço. Um abraço, Abraço. galera. Aí, doutora. Agora aqui no Instagram, ó. Agora eu vou salvar Maravilhoso, aqui, ó. hein? Que agora eu vou salvar aqui no Instagram. Mandar pra lá. Eu vou Deixa eu só colocar compartilhar. aqui. Peraí, porque deixa eu só colocar aqui. Aí depois eu edito lá. Esse aplicativo é bom demais, né? Maravilhoso, nossa. Rapaz. Falar com a pessoa aqui. Deixa eu só compartilhar aqui logo. Depois eu edito e coloco as informações corretas lá. Ufa, pronto. Foi, graças a Deus. Eu já tô demorando a tia para poder emendar o final de semana. Eu tô na água ainda, tô Brincadeira. sem namorado, né? Então não tem como comemorar, mas É, aproveite mas aí a brincadeira. noite Eu com seu vou, namorado. Hã? amanhã eu tenho que mandar e-mail. A senhora perguntou sobre o curso lá, né? Deixa eu mostrar para a senhora aqui, para a senhora ver. Peraí. Aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o primeiro lançamento. Aqui tem todo o script do primeiro lançamento. Então, aqui é uma agenda. Agenda. Aqui fala quantos e-mails e o que é que eu tenho que colocar no e-mail. E aqui tem tudo, sequência, inclusive a minha fala de ontem, lá no lançamento, ela seguiu um script desde o começo, aspirações, qual é a mudança que vai fazer na vida da pessoa. Então tem uma sequência. Esse curso é do do Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento. E a expectativa nossa para o primeiro curso, primeiro lançamento, de quem nunca deu curso nenhum, é fazer pelo menos uma venda, que é para validar o produto, sabe? É para, tipo,
Tá tudo certo?